Há quantos anos existe o Sarau do Binho? O Sarau do Binho, como sarau, a gente oficial é 2004. Como ali os primórdios foi em 95, quando a gente começou com a Noite da Vela, num bar que a gente tinha em frente à escola Presidente Kennedy no Campo Limpo, né, onde nós estudamos. 1995. Rapaz. Que nós demos o nome de Noite da Vela, porque a gente fazia luz de vela. Nem existia ainda o samba da vela naquela época, né? Chapinha, a turma toda aí. Mas aí a gente deu esse nome. Depois que veio mais 2001, né? O Pezão e o Sérgio Vaz ali no Garajão, eles vieram com a palavra sarau forte, assim. Né? Eu fui no primeiro desse com o Pezão e tudo, eu fui no primeiro. Eu montei uma barraquinha do Capão Pecado no primeiro sarau da Cooperifa. Olha aí. Naquele Foi. galpão lá? No galpão, o foi. Binho também foi. Você foi também, né? Ali eu Tava fui. o Big Richards também lá e tal. Tinha uma galera, muita gente, né? Então você começou em 1995, fez a vela, colocou lá a velinha acesa e tal. O sarau durava enquanto a vela estava acesa. Nós fazíamos assim. Naquela época, por isso que eu falo, a poesia veio entrando devagarzinho, Ferrez. Porque a Noite da Vela, e a gente aproveitava para tocar os bolachão, os vinil. Ah, né? Não era assim poesia só. Não era sarau mesmo. Ele foi se transformando, a poesia foi chegando devagarzinho, né? Entre a troca de um disco e outro, aí sempre tinha alguém que... Nós já gostávamos de poesia, né? Mas começou ali naquela pausa entre a troca de uma música, de um disco e outro, até escolher... Alguém começou, deixa eu falar uma poesia. Foi meio que assim, a poesia foi chegando devagarzinho, né? Sim. Até que em 96, eu numa Noite da Vela, dessas aí, já com poesia, com as coisas, eu falei assim, a gente podia colocar poesia em poste. Sim. Daí surgiu, passado um ano, estávamos colocando poesia em poste. Você tirava a postesia. Que você até tem histórias sobre isso depois. Que é a apropriação das placas dos políticos. Você pegava placas de políticos e pintava com suas poesias e pendurava no mesmo poste que estava a placa de político. Isso, não, né? às vezes não era no mesmo poste, mas... Pela cidade Pela toda. cidade, assim. Sim. Então a gente não era assim específico aquele poste, né? Mas era da região e tal. Retirávamos e depois devolvia, não especificamente naquele poste. Sim, Ele pegava os bêbados do bar, né, que sobrava no final da noite, para ajudar a pôr as placas Não do entrega, poste. essas coisas não pode. Então, aí... Você meio que reciclava, então, esses bancos que os políticos colocavam Isso. deles, Que antes pegava... era de madeira. né? Colocava as duas madeirinhas do lado Não, eram umas placas mesmo de madeira. O Nossa. Kassab fazia umas gigantonas. Maluf, nossa, Maluf. tinha muito Kassab Maluf. Eu lembro. Era de Alcatex, né? Aquelas placas de Alcatex, né? Isso, Eucatex. Eucatex, né? E interessante que em 95 eu faço o meu fanzine, vou distribuir nas ruas um fanzine chamado Faz-me Rir, que é um fanzine de humor. Aí eu crio um fanzine de super-herói. Fanzine, pra quem não sabe, tem muita gente que não sabe, tá, Rafa? Não pensa que não, mas tem. Fanzine é uma edição independente que você faz de xerox ou offset, né? Você tira a cópia, você mesmo monta sua revistinha. E eu tô explicando porque tem um primo meu que tem que fazer faculdade para aprender o que é fanzine. O bagulho é louco. A cultura vai morrendo aos poucos, né? Nossa. E aí, em 95, eu fiz esse fanzine, e aí eu descubro a poesia nos postesia, porque o Arnaldo Antunes lança um disco, eu começo a acompanhar a carreira do Arnaldo, e depois eu vejo os seus postesia quando eu vou trabalhar. Eu trabalhava na Ofício Manpower lá em Santo Amaro, auxiliar de arquivo morto, e eu começo a ver esses postesia, começo a anotar o que você faz de postesia, tá ligado? E foi em 96 para 97 mesmo. E aí é onde eu começo a escrever o primeiro livro, que é o Fortaleza da Desilusão. Então você vê, também me alimentou, por isso que eu falo sempre, né? Que o primeiro contato que eu tive com a poesia foi o Arnaldo Antunes, que estava no Titãs, e logo em seguida você no físico. Porque aí eu não estava escutando, né? Eu estava vendo a poesia. A poesia me pegou, a concretude da poesia me pegou nos seus postesia, mano. Porque ele colocava quem passava de ônibus pelas avenidas, o ônibus parava e você via no ponto de ônibus, né? Era na altura dos olhos. Na altura a gente ali sentado em pé. E eram poemas curtinhos que dava tempo da pessoa ler e ir rapidamente. embora. E ele só assinava Binho, né? Sim. Quem é que sabia quem era Binho? Até hoje ninguém sabe.